Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Eu também estou bem. Vamos começar nossa manhã, um pouquinho mais tarde hoje, fazendo a nossa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e hoje vamos dos versículos 1 a 14. Nesse trecho, Jesus fala sobre a destruição do templo e também sobre acontecimentos que antecederiam tempos difíceis. Ele alerta sobre enganos, medos, guerras e aflições, mas também ensina sobre perseverança, vigilância e permanência na fé. Jesus mostra que, mesmo em meio às dificuldades, aquele que permanece firme encontrará esperanças. Oremos. Pai amado, fortaleça meu coração diante das dificuldades da vida, que eu aprenda a permanecer firme e em paz e confiante na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Vamos começar nossa leitura. O sermão profético, a destruição do templo. Marcos 13, 1 a 2, Lucas 21, 5, 6. Versículo 21. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores, Marcos 13, 3 a 13, Lucas 21, 7 a 19. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhes pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso também está em Mateus 10, 22. E hoje nós vamos para a nossa leitura. Nós vamos dividir esse capítulo em 3, tá, meus amores? Analogia: permanecer firme em meio às tempestades. Jesus não promete que a caminhada será sem dificuldades, mas ele ensina algo muito importante: não perder o coração no meio do caos. Às vezes nós estamos fazendo a nossa trajetória e às vezes é muito difícil. Às vezes a gente está enfrentando muito mais do que nós imaginamos. Mas mesmo que nós não continuamos na mesma força, precisamos manter a mesma fé, porque mesmo em meio ao caos, não podemos perder a nossa fé dentro da caminhada.
O mundo pode viver períodos de medo, confusão e insegurança, mas quem permanece conectado a Deus encontra direção, mesmo em dias difíceis. Porque às vezes queremos controlar tudo ao nosso redor, o futuro, as respostas, o tempo e as situações. Às vezes queremos fazer aquilo que não cabe a nós. Nós já temos a nossa bagagem. Por que será que a gente fica querendo pegar a bagagem do outro para carregar? E aí nos consome. A gente vive naquele sofrimento, naquele peso, porque nós descemos muito toda a nossa energia vibracional em relação a nós mesmos, aos nossos próprios processos, à nossa própria caminhada, aos nossos próprios fardos. E às vezes essa soma de sobrecarga faz com que a gente perca a fé, perca a confiança, perca a esperança e às vezes desiste pelo caminho. Mas Jesus nos lembra que há coisas que fogem do nosso controle e justamente por isso que precisamos fortalecer nossa fé. Porque permanecer firme não significa nunca sentir medo, significa não permitir que o medo seja maior que a confiança em Deus. Às vezes a gente tem medo de perder uma pessoa, tem medo de não dar conta, tem medo de não conseguir pagar uma conta, tem medo de... esse é um grande problema meu também. Tem medo de não conseguir fazer algo, né? E permanecer naquilo, é uma constância. Mas a gente precisa confiar em Deus. Todos os dias, eu peço para Deus me dar força e fé para estar aqui. Todos os dias, 15 minutos. E nesses 141 dias, Ele vem dando força. De segunda a segunda. Às vezes eu começo às 6, às vezes eu começo às 7, às vezes eu começo às 8. De feriado e de domingo a gente começa às 9. Mas a gente nunca falha. Pelo menos para estar aqui. Porque não é só estar aqui 15 minutinhos. Eu tenho que preparar tudo isso também. Então, eu tenho que me dedicar um pouco mais também. Então, e mesmo qualquer coisa que estiver acontecendo, eu preciso parar e manter o meu propósito. Às vezes, eu preciso parar e falar, não, eu preciso fazer isso aqui porque isso é o propósito. Então, eu preciso dar tempo. Se eu estou querendo saúde, eu preciso dar tempo para fazer a minha comida ou para comer uma comida saudável, né? Se naquele dia não der tempo de fazer uma comida, né? Como hoje, então eu preciso comer algo saudável. Eu não posso ir lá pegar um salgado, né? Senão sai do meu propósito. Então eu preciso comer algo saudável. Então tudo eu preciso dar tempo. Eu preciso priorizar, né? Também aprendemos que o amor pode esfriar quando o coração se sobrecarrega demais. Nosso coração, ele fica sem caminho, sem direção, sem propósito. Por isso, cuidar da fé é também cuidar da alma, da esperança e da conexão espiritual. Quem permanece em Deus encontra força até nos dias mais difíceis. Porque quando a gente está em Deus, quando a gente está com o Pai, quando a gente está no seu caminho, pode ser o dia mais difícil. O mundo pode estar em guerra, em terremotos, mas nós estaremos ali, firmes, porque nós encontramos força, nós temos fé e nós nos direcionamos para caminhos mais leves e gentis, conosco mesmo. Amém? Reflexão do dia. Tenho permitido que o medo tome espaço maior do que minha fé? Como posso fortalecer minha conexão com Deus em meio às dificuldades? Reflita sobre isso. Às vezes a gente precisa só silenciar
Às vezes, a gente precisa só mudar de frequência. Não é assim? Quando a gente quer assistir um canal na TV, eu aperto o botão e mudo. Então, eu preciso apertar um botão aqui dentro de mim. Tipo, sai coisa negativa, sai pensamento negativo, sai sentimento negativo. E permito entrar. Vem pensamento positivo, vem sentimento positivo. É preciso fazer a troca. Amém? Exercício da fé do dia. Hoje pratique permanência espiritual. Reserve alguns minutos para a oração em silêncio. Afaste-se por um momento das preocupações e excessos externos. Repita para si mesmo: Deus continua comigo, mesmo em meio às tempestades? Permanecer firme também é um ato de fé. Amém? A aluna está aqui querendo subir. Às vezes a gente precisa ficar firme e vencer as tribulações. Tente trocar. Afaste as preocupações, afaste os pensamentos em excesso. Tire essas coisas densas que você possa estar vivendo e permita que Deus caminhe com você, mesmo que você esteja nas tempestades, porque só assim a gente conseguirá caminhar, só assim a gente conseguirá ter êxito nesse caminho. Amém? Oremos. Senhor Deus, fortaleça meu coração, que eu não perca a esperança, a paz e a confiança, mesmo nos dias difíceis. Ensina-me a permanecer firme na Tua presença, que assim Jesus possa estar presente em nosso coração, nos dando auxílio na caminhada. Em nome de Jesus, abençoe a todos que estão precisando dessa firmeza da fé e dessa consciência em reflexão para com a sua vida. Amém. Jesus esteja com todos nós, que nos abençoe, nos direcione, trazendo assim um cuidar da alma, trazendo esperança e essa conexão espiritual para com Deus. Mantenha, mesmo que você saiu do trilho, continue fora do trilho. Às vezes a gente sai. Às vezes a gente sai do trilho e não consegue voltar para o mesmo trilho, mas a gente caminha lado a lado do trilho para chegar lá no final. Às vezes a gente sai do curso, mas se a gente manter fé e confiança no Pai, Ele mantém a gente na linha para a gente poder conseguir chegar aonde nós desejamos através dos nossos objetivos e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque se Deus mantém você ali, lado a lado, é porque Ele tem um propósito para você. E mesmo que você desviou da rota, Ele continua te mantendo próximo dela. Agora, quando Deus não quer, Ele tira você totalmente da rota. E você precisa olhar para isso também. E você precisa perceber isso também. Em qual rota você está hoje? O que você permite que Deus faça na sua vida? Uma manhã de reflexão. Até amanhã, meus amores.